Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Acorda aí, né? Acorda aí. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para você que nos acompanha. Estamos chegando aí com disposição total à telinha do seu computador, a rede de YouTube e de televisão. Alan, boa tarde. Que horas são? Bem, são exatamente meio-dia para as 12 agora. Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos. Bom dia ou boa noite, dependente do horário que vocês estão assistindo. Saibam que no nosso programa, seriedade acima de tudo. Estamos trabalhando com seriedade. Com louvor. Com louvor. Programa maravilhoso. Estamos comemorando aí a nossa 5ª edição, né? E passamos já dos 500 acessos. 500 acessos da nação netsporteira que nos acompanha. Estamos deveras felizes e satisfeitos com a grande participação dessa massa aí que sempre tem nos apoiado. Gostei do deveras e quero também falar que muito obrigado a todos vocês que assistem, mãe, pai, vocês que andam acessando muito obrigado. Você que nem assiste o vídeo, só faz número lá pra gente. Lá, a gente muito obrigado também. Muito obrigado também a você. Mas vamos lá, tem pauta aqui, tá tudo preparado. Seriedade total aqui. Você cheio de anotação como sempre aí, vasto conhecimento. Vamos lá falar sobre a Europa. Europa. Vamos falar sobre a Velho Europa. continente. O velho continente de futebol lá tá pegando fogo, início de temporada. E como destaque nós temos aqui as duas Supercopas, a Supercopa da Espanha e a Supercopa da Europa, vencidas respectivamente pelo Real Madrid e pelo Atlético de Madrid. Vocês comentários sobre esses campeonatos? Bom, Real Madrid ganhou na base da superação. Eu comentei anteriormente que o time do Barcelona é superior ao Real Madrid, de fato é, não tem quem discuta, não é mais uma questão de Cristiano Ronaldo e Messi, já está mais do que claro que o Barcelona é muito superior ao Real. Porém, Alex, o Real Madrid no primeiro tempo fez um jogaço, e depois que conseguiu o resultado, administrou. O Cristiano Ronaldo ganhou o título para o Real, porque além dele ter feito um golaço, ele expulsou um jogador do Barcelona, que foi brasileiro, Adriano. Brasileiro, mas também não estava errado não, porque naquela altura, um terceiro gol do Real Madrid, eu não sei o que poderia acontecer. 3-0 seria fato histórico, né? Para muitos uma goleada. E o Atlético de Madrid, só posso falar uma coisa: Falcão Garcia. 3 gols de Falcão Garcia, afinal contra o Chelsea. Mas não é qualquer gol, Alex. Não é qualquer gol. Aquele cara não marca qualquer gol. É gol no ângulo, é cavadinha por cima do goleiro, a bola embaixo da perna do Cech. Peter Cech levando o gol embaixo da perna. 3 golaços do Peter Cech, do Falcão Garcia. E pegou bem. Peter Cech, que não foi culpado em nenhum dos gols e ainda salvou alguns. Mais ou menos isso. O resultado de 2-1 pro Real Madrid em cima do Barcelona. Como fez mais gols fora de... O placar agregado foi o mesmo, 3-3. Perdão, 4-4. Só que o Real Madrid fez 2 gols fora de casa e o Barcelona fez apenas 1. Por isso o Real Madrid saiu com o resultado. Acabou controlando o jogo. Controlou o jogo, poderia ter feito mais. E o Atlético de Madrid, jogo único, ganhou de 4-1 do Chelsea. Uma goleada histórica lá em Mônaco. O comentarista na televisão falou que o Ramires não jogou bem. Mas me diz, quem jogou bem do Chelsea? Ninguém jogou bem naquele jogo do Chelsea. Só o Cech, né? Foi uma vergonha, foi uma vergonha. O Davi Luiz mostrou mais uma vez que deve sim ser contestado. Tem gente que diz que ele não gosta de ser contestado. Tem matérias na televisão que a gente vê às vezes as pessoas colocando ele como absoluto. Acho que depois de um jogo desse ele tem que continuar sendo contestado. E vamos torcer aí para que isso não venha se repetir com o Chelsea, que é um time que joga muito bem, né? Foi vítima do seu próprio veneno, né? Com certeza o Chelsea saiu atrás. O Chelsea está jogando bem, porém eu acho que saiu atrás e tinha também do outro lado um time muito qualificado que nos contra-ataques conseguiu matar o jogo. O Atlético de Madrid fez exatamente o que o Chelsea vinha fazendo contra adversários que ele mesmo considerava superior. Muito bem. Vamos falar agora também um pouquinho das transferências que aconteceram lá na Europa, os principais, nessa janela aí que se abriu no meio do ano. Tivemos o Oscar brasileiro, transferências brasileiras como Oscar, que foi para o Chelsea. Você avalia como boa essa contratação do Chelsea, bom para o Oscar? Bom, acho ótimo para o Oscar. Acho que ele tem muito a aprender no futebol inglês.
não necessariamente no Chelsea, poderia ter sido outro time, menos o Arsenal, que eu já acho que não tem muito futuro para os jogadores. O Liverpool também é um time que, mais uma ótima contratação do Chelsea também, foi bom para ambos os lados. Renovar um pouco, né? Renova o elenco também com o Hazard, né? O Hazard. Ia falar o Ben Hazard, que é um grande jogador belga. Inclusive, já houveram declarações essa semana de que ele é o maior atacante da história da Bélgica. Isso foi um ex-jogador da própria seleção belga, disse que ele é o melhor atacante, só que ele é meio campo. Ele pode considerar se ele é o melhor jogador ou não da história da Bélgica, mas com certeza é um grande jogador, é novo. Ele chama a responsabilidade, ele não tem medo de jogar, não pôde mostrar muito do seu futebol no jogo contra o Atlético de Madrid, por conta de todo o time não ter feito uma boa partida, com exceção do goleiro, que para mim foi bem. Muito bem. Vamos falar agora também um pouquinho a vocês sobre os grupos da Champions League, já foi sorteado. Tivemos grupos interessantes, vamos falar aqui sobre os grupos que nós consideramos mais fáceis e mais difíceis. No grupo dela, um duelo de campeões de Champions League, exceto o time azul de Manchester. Nós tivemos no grupo de Real Madrid, Manchester City, Ajax e Borussia Dortmund, que eu considero o grupo mais forte. Bom, Alex, também concordo com essa questão de ser o grupo mais forte. Realmente está coberto de razão. E se eu não me engano, Alex, eu vou ficar devendo o Ajax, tá? Mas os outros 3 clubes são campeões nacionais atuais. Real Madrid é campeão espanhol, também é. A gente comentava isso no sorteio, né? Exatamente. O Borussia é campeão, Manchester City é campeão e o Ajax é campeão. Então a gente vê que não tem como um grupo desse ser fácil, né? A não ser que fossem clubes campeões lá da Europa Oriental. Muito bem. Eu considero o grupo, quem sabe, mais fraco por não ter... Tem um time grande, mas não é um time que está muito bem, que é o grupo B do Arsenal, Schalke 04, Olympiacos e o Montpellier, que é o atual campeão francês, mas que está mal das pernas e perdeu muitos jogadores. Eu tive a oportunidade de apreciar um comentário do PVC essa semana que falou exatamente do atual campeão francês, que passou por um desmanche, parece que vem com dificuldade. Eu acho que esse grupo realmente é o mais fraco, até porque você ter um Porto no pote 1, você já tem noção do que poderá vir, né? É muito time que, na minha opinião, deveria ser usado um critério diferente. Não sei como é que... Eu vejo o problema, mas não vejo uma solução ao mesmo tempo. Mas, de certa forma, um grupo que tem como o Porto como cabeça de chave, não tem condição. Como a Ana mencionou, o grupo A também é muito fraco. Tem o Porto, o Dinamo de Kiev, o Paris Saint-Germain, que gera expectativa para essa Champions League, e o Dinamo Zagreb da Croácia. Acho que isso é pior. Acho que isso ainda é pior do que o grupo do Arsenal. Arsenal, Schalke 04, Olympiacos e Montpellier. Não sei, acho que o grupo do Porto o grupo do Porto, como eu falei anteriormente, é o mais fraco. Apesar de ser interessante acompanhar Porto e Paris Saint-Germain, vai ser um jogo que talvez seja interessante. O campeão de Champions League, que é o Porto, atual campeão português, vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que era muita expectativa. Muito bem. Vai mal, né? Vai mal no campeonato francês, em 2 rodadas tem 2 pontos apenas. Falando ainda um pouco das transferências, eu esqueci de mencionar o Maicon, reforço do Manchester City, que reforçou essa semana que foi a semana de fechamento de janela. O Júlio César, goleiro brasileiro, foi para o Queen's Park Rangers ganhar mais dinheiro lá no futebol. E muita gente não sabe, né, que o time que o Júlio César foi atuar fica na capital e é um time que vem com injeção de investimentos violenta aí, né? Assim como tantos outros clubes ingleses. Bem, não é como Manchester City e Paris Saint-Germain, mas também é um time que está sendo investido. Tá com Fábio, Park Jin-sung, agora o Júlio César, CC, Graneiro aí realmente. CC. É um bom time. Bem, vamos sair agora, vamos pegar o avião lá na ponte aérea Europa, Brasil, falar um pouquinho da rodada do Campeonato Brasileiro, que semana passada tiveram clássicos, Flamengo e Botafogo e Corinthians e São Paulo. Vitória do São Paulo contra o Corinthians e empate Flamengo e Botafogo. Comente. Bom, pelo fato do Flamengo não ter vencido o Vasco, ficava um pouco claro que de repente nessa nova fase do Dorival Júnior o Flamengo não perderia para o Botafogo. Foi isso que aconteceu. O jogo foi de nível totalmente questionável.
nível técnico do jogo. O Adrian, pela primeira vez, eu percebi que ele não teve uma atuação tão boa quanto ele vinha tendo anteriormente, quando entrava, sempre criando muitas oportunidades. Inclusive o Adrian tem conduzido muito a bola em momentos que o que é necessário é um toque refinado, coisa que ele sabe fazer. O Adrian é um cara que sabe lançar, sabe cruzar, sabe dar passe, e às vezes está faltando isso. De repente uma conversa, o técnico conversando com ele pode resolver. O Botafogo é um time muito irregular, ele tem atuações de 3-0, mas também tem a favor, mas também tem atuações de 3-0 contra. O Botafogo também tem um problema do estádio, que a gente já falou no programa anterior, e fica difícil, né? É difícil o técnico ser cobrado quando a torcida não comparece, quando jogadores falham de formas que você vê que não tem nada a ver com o esquema tático. Eu ainda sou a favor do Osvaldo, apesar da situação estar ficando difícil a cada jogo que passa. Mas... E Corinthians e São Paulo, que o Luiz Fabiano decidiu o jogo? Bom, Luiz Fabiano, eu era uma pessoa contra a sua convocação à seleção por um histórico recente, não pela história dele no futebol, que é muito boa, por sinal. No entanto, eu mudei minha visão, porque o Luiz Fabiano, nos últimos jogos, ele vem demonstrando que é um jogador decisivo, não tem feito gols fáceis e tem sempre jogado com muita dedicação e usando toda a habilidade, né, que ele tem. Esse meio de semana de hoje também rodada do Brasileirão. O São Paulo ganhou do Botafogo de 4-0, o Flamengo empatou com o Sport, Corinthians e Fluminense empate no Rio, Grêmio vencendo o Vasco. O Campeonato Brasileiro já está desenrolando aí, já está mostrando seus favoritos aí, como Grêmio, Fluminense e Atlético Mineiro. E vamos aguardar as próximas rodadas para ver o que vai acontecer. Também damos em destaque para o Palmeiras, que completou 98 anos, se não me engano, no último dia 27. Completou 98 anos, mas infelizmente está na zona de rebaixamento. Entre o céu e o inferno, né, Alex? Palmeiras consegue um título recente, nacional, e tem vaga para Libertadores, mas, se eu não estou enganado, se encontra em 18º colocado no Brasileirão. O Palmeiras está na 17ª posição, na zona de rebaixamento. Colocação. A 4 pontos do primeiro time que está acima da zona de rebaixamento. Quer dizer, tem que ganhar 3 jogos, né? Tá difícil, a situação do Palmeiras está complicada, Marcos Assunção contundido. Mesmo assim, parabéns ao Palmeiras pelo aniversário. Parabéns, Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras. Time grande, mas que sofre com administração conturbada. Administrações que são um tanto questionáveis, né? Bem, vamos falar um pouquinho agora, adivinha? Estamos voltando para Londres. Voltando para Londres. Estamos voltando para Londres para a gente vai falar do Big Ben. Fica por ali, fica por aquela região. Por ali. Carrossel. Mais ou menos. Eu vou falar sobre a Paralimpíada. Paralimpíada, mudou o nome. Não, pra mim a Paralimpíada é um nome ridículo. Paralimpíada é melhor. Pra mim, Paraolimpíada seria bem melhor, bem mais adequado. O que você acha? Eu acho que eu tenho que falar o que é Paralimpíada ou Paralimpíada? Não, você como líder do programa, o homem que nos conduz ao horizonte, você pode falar do jeito que você quiser. Até porque o programa quem grava é a gente, não é o Conselho de Português aí não. Não. Então, não é a Academia Brasileira de Letras não. Vamos falar então um pouco sobre a Paralimpíada, que tem na liderança a China, no quadro de medalha, Grã-Bretanha em segundo e a Ucrânia em terceiro. O Brasil está em 10º. Os ouros, se eu não me engano, foram do Daniel Dias e André Brasil. 2 ouros do Brasil com 2 pratas e 2 medalhas de bronze. O Brasil sempre vai melhor na Olimpíada ou Paralimpíada do que nos Jogos Olímpicos novos. Bem, vamos agora às nossas perguntas. Perguntas chegando na nossa grande rede, Facebook, Alex Melo, Twitter, @AlexCarioca com K. E a pergunta chega pra gente aqui, já aproveitando essa canja aí sobre a Olimpíada e Paralimpíada. A Cássia Luzia manda pra gente aqui através... Abraço, Cássia. Através do nosso Facebook, ela pergunta o seguinte: o que vocês acham sobre o jiu-jitsu ainda não ser aceito como esporte olímpico? Olha, eu acho que é uma visão totalmente equivocada daqueles que regem o esporte olímpico, porque o jiu-jitsu, como arte, é muito educativo e como modo de defesa pessoal também é muito eficiente. Eu diria mais eficiente até que muitos tipos de luta que são, vamos dizer assim, contemplados com direito
a Olimpíada. Então, para mim, a Cássia está totalmente certa e eu acho que deveria sim o jiu-jitsu ser um esporte olímpico. Já está na hora, né? Você vê a greco-romana, você vê o judô e você não vê o jiu-jitsu. Muito bem, nós temos lutas, como você falou, greco-romana, boxe, taekwondo. Eu concordo que o jiu-jitsu também deveria ter uma visão um pouquinho mais aberta, inclusive, para entrar na Olimpíada. Eu sou a favor de que tenham nos colégios públicos disciplinas de luta, sejam obrigatórias. Muito bem. O do William Matheus agora pergunta pra gente também no Facebook: o que vocês acharam do jogo do Flamengo? Acredito que seja o último contra o Sport. Flamengo e Sport foi 1-1. Do William, um abração pra você, tudo de bom. E eu achei uma porcaria. O Flamengo foi muito mal. Eu assisti ao jogo, tive a oportunidade e o Flamengo começou bem. No erro de um zagueiro, um jovem zagueiro do Flamengo, ele acaba dando um passe de graça. Foi horrível o jogo no sentido, do ponto de vista da criação, da tática, da técnica. O Flamengo aplicou uma correria durante 60 minutos que a gente ficou espantado até. Mas o Flamengo não foi bem, Negueba mal, Adrian mal, o Tomás mal, Wagner Love perdeu um gol, Liedson perdeu um gol, mas a gente pode estar dando uma relevada, e o Luiz Antônio muito mal também. O Wellington, que é a grande surpresa. O Wellington jogou muito bem. O Wellington salvou muito bem, velho. Bem, outra pergunta do Daniel Vitor também no Facebook. Ele pergunta o seguinte: falando em relação ao Chelsea, ele pergunta se não acha que é melhor dar logo o título pro Corinthians do que dar 4 gols novamente no final do Mundial. E se ele pergunta também se o Falcão Garcia tem bola para jogar um time como o Real e Barcelona. Bom, eu vou começar pelo Falcão. Tem sim, Daniel. Abraço. Obrigado pela pergunta. E além disso, o Falcão Garcia deveria estar sendo mais valorizado, inclusive pela Europa, porque ele é um cara que joga muito, prova isso a cada jogo decisivo. E em relação ao Chelsea dar o título para o Corinthians, acho que isso não vai acontecer, até porque eu não me lembro nos últimos 2 anos o Corinthians ter feito 3 gols em um time realmente competitivo. 3, 4 gols, não lembro disso. Mas acredito que pode ser um jogo equilibrado, o Corinthians tem chance de vencer. Tem chance de vencer. Bem, vamos chegar agora no nosso momento de homenagem. Mas antes dos homenageados dessa semana, vamos mostrar a foto aqui do homenageado da semana passada. Tá bonito, cara. Ramon. Tá bonito. Tá bonito, hein? Tá muito bonito. Deixa eu virar pra vocês aqui, vocês verem a foto dele. Aqui. Micael Ramon, do Facebook. Valeu, Micael. E agora vai para as homenagens dessa semana. Bom, minha homenagem da semana vai pro Clodoaldo, da natação brasileira, que famoso, né? Clodoaldo, ele está se aposentando, anunciou que é a última Olimpíada dele. Espero que ele volte atrás dessa decisão. Ele é um atleta símbolo para o Brasil, foi injustiçado já pelo Comitê Paralímpico e mudaram ele de categoria. Ele é um homenageado para mim, grande nadador, e a gente vai continuar, peço a licença para você, continuar nos próximos programas homenageando outros atletas. Com certeza. Paralímpicos. Vamos agora a homenagem ao nosso anônimo, né? Essa edição especial, passamos de 500 acessos, Net Esporte número 5. Alan, com você. Bom, em ocasiões especiais a gente homenageia pessoas especiais, né, Alex? Então, licença a todas as pessoas que têm nos assistido. Essa homenagem vai para ela, que é linda, simpática. Espero que a nossa produtora não fique com ciúme. É para ela, Sara. Abração pra você. Beijo, me liga. Muito bem, homenagem. Qualquer hora que você quiser, viu? É Sara Glória Lins Cedrinho o nome dela? Sara Glória Lins Cedrinho, gata. Gata. Vamos mostrar a foto dela aqui na vacina, se você permitir. Se a produção permitir. Se a produção permitir, eu topo. Então semana que vem, Sara Glória Lins Cedrinho. Me liga mesmo, viu? No nosso programa. Valeu, pessoal. Obrigado pela sua companhia. Nos ajude aí com seus acessos aí. Obrigado à Nação Net Esporteira, Net Esporte número 5 no ar. Valeu, abraço.